Olá, vamos falar um pouco hoje sobre o magnésio. O magnésio é um mineral extremamente importante, por isso ele é conhecido como o mestre dos minerais. Porque sem o magnésio, simplesmente a nossa vida não existiria. A molécula de hemoglobina, que é responsável pelo transporte do oxigênio no nosso sangue, ela apresenta no seu centro um átomo de ferro. E a hemoglobina é muito semelhante à molécula da clorofila das plantas. A diferença é que a clorofila apresenta no seu centro um átomo de magnésio. E a clorofila é responsável pela fotossíntese, que faz a conversão do gás carbônico em oxigênio que nós utilizamos na respiração. Tá? Então, por isso, sem o magnésio, nossa vida simplesmente não existiria. Acontece que mais de 80% da população mundial é deficiente de magnésio. E nós brasileiros não somos diferentes, por dois principais motivos. Primeiro, graças a Deus, nós não temos vulcões aqui no Brasil. Mas a lava vulcânica, ela é rica em magnésio. Então a água magnesiana, ela se torna muito pobre no Brasil pelo fato de nós não termos vulcões. Então nosso solo se torna carente de magnésio. E outra coisa é que o nosso solo, ele é utilizado na agricultura, o fertilizante, à base de nitrogênio, de fósforo e potássio, que não contém magnésio. Então assim, as nossas frutas, nossos vegetais, as nossas verduras, elas são muito pobres em magnésio. O magnésio, ele participa de mais de 300 reações conhecidas no nosso organismo, principalmente como um cofator dessas reações. Dentre as funções do magnésio, uma das mais importantes é na ativação da vitamina D. O magnésio é extremamente importante, tanto para as enzimas que ativam a vitamina D, como também para o transportador da vitamina D. Sem o magnésio, a vitamina D não vai exercer as suas importantes funções de regulação no sistema imunológico. O magnésio é um importante relaxante muscular, sendo muito útil para regular e diminuir a pressão arterial e também para melhorar a qualidade do sono. O magnésio é o mais potente antiarrítmico natural que existe. E a deficiência de magnésio causa arritmia. Então, as pessoas, como já falei, mais de 80% já são deficientes em magnésio. Quando essas pessoas suam muito, através de uma atividade física ou através de uma sauna, elas eliminam grande quantidade de magnésio pelo suor. E essa depleção acentuada da quantidade de magnésio pode causar uma arritmia que pode levar a uma morte súbita. Então é muito importante as pessoas que praticam atividade física ou que têm o hábito de fazer sauna, que suplementem o magnésio adequadamente. O magnésio é um importante antagonista do cálcio. Então, ele tanto ajuda a diminuir a pressão, como ele ajuda a diminuir as litíases renais, como também ajuda também na diminuição da calcificação dos vasos e das articulações. O magnésio também ele atua tanto na produção de insulina, como na diminuição da resistência à insulina, aumentando a sensibilidade à insulina dos receptores. Então o magnésio é muito importante para os pacientes diabéticos. O magnésio, junto com o cálcio e o fósforo, é muito importante para a saúde óssea. Nos pacientes que apresentam osteopenia, que apresentam osteoporose, tem que suplementar também o magnésio. O magnésio também é importante para as câimbras. Paciente que tem câimbras com frequência, quando suplementa o magnésio, geralmente essas câimbras diminuem. O magnésio, além do papel dele de relaxante muscular, ele também atua na produção da melatonina, sendo aí mais importante ainda para uma boa qualidade do sono. O magnésio também, ele atua na estabilização da molécula de ATP, que é a nossa moeda energética. Então ele é muito importante para a produção de energia. As pessoas com deficiência de magnésio geralmente sentem-se muito cansadas,
né, sem energia para realizar suas atividades físicas. O magnésio atua também tanto na estabilização quanto no reparo das moléculas de DNA e de RNA. Alguns fatores podem diminuir a absorção de magnésio, como, por exemplo, o uso de medicamentos como os prazóis, né, os inibidores da bomba de próton, como omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, todos eles diminuem muito a absorção de magnésio. Os refrigerantes em geral, principalmente os refrigerantes à base de cola, e também o alcoolismo crônico. Então, é muito importante que nós consigamos a quantidade adequada de magnésio por dia na nossa alimentação, ou através de suplementação. Os homens devem obter entre 300 e 400 miligramas por dia de magnésio, e as mulheres entre 200 e 300 miligramas por dia. Os vegetais verdes escuros, eles são ricos em magnésio. O que tem maior quantidade de magnésio é o espinafre, mas o brócolis e a couve também têm quantidade significativa de magnésio. As oleaginosas, como as castanhas, tanto a castanha do Pará quanto a castanha de caju, as amêndoas, as nozes, o amendoim, também tem magnésio. Assim como o chocolate amargo, com mais de 80% de cacau. Acontece que para conseguir essas quantidades necessárias por dia de magnésio, teria que se consumir uma grande quantidade desses alimentos, o que se torna praticamente inviável. Então é bem mais simples se obter o magnésio através da suplementação. Muitas pessoas perguntam qual o melhor tipo de magnésio para tomar. Na verdade, o magnésio é o mesmo, independentemente do tipo. Mas dependendo da molécula que está ligada ao magnésio, ele pode ter tanto uma maior quanto uma menor absorção, como pode ter alguma função adicional. Por exemplo, os magnésios quelatos, que estão ligados a um aminoácido, como o magnésio bisglicinato, eles apresentam uma taxa de absorção bem maior do que os outros tipos de magnésio. O magnésio dimalato, que apresenta duas moléculas de ácido málico ligadas à sua estrutura, eles apresentam uma função muito boa para os pacientes com problema cardíaco, porque o ácido málico ele participa ali do processo de geração de energia. O magnésio treonato, por penetrar melhor na barreira hematoencefálica, ele é indicado para otimizar a função cerebral. O magnésio inositol, ele é bastante utilizado ali para induzir mais o sono. Já os sais de magnésio, eles apresentam uma absorção bem menor, como o cloreto de magnésio. O óxido de magnésio tem uma absorção muito baixa, em torno de 1 a 2%, então não deve ser utilizado para fim de suplementação. E também o sulfato de magnésio. Então esses sais, como eles são pouco absorvidos, e o magnésio tem um efeito osmótico muito grande no intestino, eles geralmente apresentam como efeito colateral uma diarreia, que nos magnésios, nos outros tipos, como os magnésios quelatos, esse efeito colateral da diarreia já é bem mais reduzido. E como medir se nós temos ou não deficiência de magnésio? Bem, isso é um processo já mais complicado, porque a dosagem do magnésio sérico, que geralmente é solicitado, né, no exame de rotina, ele só vai indicar uma deficiência se realmente você tiver uma deficiência muito grave. Geralmente só em pacientes que estão bem críticos, pacientes de UTI, com grande desequilíbrio ali eletrolítico, vão ter uma alteração do magnésio sanguíneo. O que importa é o magnésio que está dentro da célula. Então, um tipo de exame que poderia ser pedido seria o magnésio eritrocitário, mas é um exame bem mais caro, então geralmente não se pede ele de rotina. Uma outra forma de medir se estamos ou não deficientes em magnésio seria através do magnésio urinário em 24 horas. Porque se apresenta ali uma excreção baixa de magnésio, quer dizer que o nosso corpo
está absorvendo ali o máximo de magnésio que pode, porque ele está carente. Tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês vejam aí com seu médico uma reposição adequada de magnésio. O magnésio é barato, o magnésio você pode comprar em qualquer farmácia. Geralmente na farmácia existem ali as formas ali do cloreto de magnésio e o magnésio de malato estão disponíveis. E nas lojas de suplementos ou nas farmácias de manipulação você pode adquirir as outras formas de magnésio. Tá? Espero ter contribuído aí com vocês sobre esse assunto. E qualquer dúvida podem deixar aqui que eu responderei com todo prazer. Um abraço.